Olá a todos, estou aqui para vos contar como Deus me salvou do tsunami mais mortífero da história até a data. Este tsunami foi há quase 20 anos, vai fazer 20 anos no dia 26 de dezembro de 2024. Aconteceu em 2004, portanto. Eu tinha apenas 13 anos, estava de férias na Tailândia com os meus pais quando a onda veio. Eles faleceram e eu sobrevivi sem nenhum arranhão. Eu já contei a minha história várias vezes em Portugal, mas nunca falei de Deus, ou pelo menos nunca falei muito de Deus. Sempre foi um assunto que eu tentei evitar, até porque coisas que eu própria estava a batalhar anteriormente. Aqui neste canal vocês vão poder ver algumas dessas entrevistas que eu fiz há uns anos atrás, mas a entrevista mais recente que eu tenho foi para o podcast da Inês Castelo Branco, chamado Inacreditável, e o meu episódio é o primeiro do podcast. E nele eu relatei a minha história de forma mais profunda e já falei em Deus. Ainda assim, eu falei de Deus, mas não falei em Jesus especificamente, ou se falei, essa parte foi cortada. Aliás, uma das razões porque eu não falava muito sobre Deus é o facto de que, quando naturalmente acontecia, eu ia ver estas entrevistas e aquela parte tinha sido cortada, por exemplo. E isso para mim estava-me a dizer que eu não podia falar nestas coisas ou não devia falar nestas coisas porque as pessoas iam pensar isto e aquilo outro. Então era com uma confirmação para não falar, mas eu hoje sinto-me segura e confiante que devo falar e eu quero falar de Deus. Eu gosto de falar em Deus. As minhas conversas preferidas são sobre Deus, são sobre espiritualidade, sempre foram e continuam a ser assim. Infelizmente, no que toca a Jesus, há por aí muitas ideias, muitos preconceitos, e o meu intuito com este canal vai ser mostrar-vos aquilo que eu considero ser o Jesus verdadeiro, aquele que eu conheci na Tailândia, em Kalak, e aquele que me salvou. Existem 3 momentos na minha história que eu vos quero contar. Momentos que eu nunca antes contei assim. Esses momentos estão no meu livro. Aliás, eu tenho um livro que lancei em inglês. Vai sair em português um dia. Estou a trabalhar nessa tradução. Mas no livro eu tirei a liberdade de falar, de descrever tudo, todos os pensamentos do que eu senti, independentemente do que é que os outros poderiam pensar. E esta vai ser a primeira vez aqui neste meu canal, vai ser a primeira vez em que eu vou realmente falar e vos contar em voz alta, na primeira pessoa, aquilo que aconteceu nestes 3 ou 4 momentos-chave. Durante esta gravação vocês vão ouvir vozes de meninos e brinquedos a serem tirados ao chão, mas isso é porque eu estou em casa e o meu intuito é que isto seja uma conversa informal, portanto espero que não se importem com isso. A minha vida é esta, a minha vida é ser mãe. E então, pronto, aqui um pequeno caveat para vos pedir desde já desculpa pelos barulhos. Voltando ao dia 26 de dezembro de 2004, quando nós chegamos à praia, eu ouço uma voz que me diz para nos irmos embora, porque não há água na praia, não há água. Mas eu ignoro isso. Isto, enfim, e depois a onda vem e nós estamos a fugir e eu sempre racionalmente, sem entender o que é que está a acontecer. Eu nunca entendi aquilo que estava a acontecer até talvez quando estive na montanha em segurança, porque o instinto tomou controle de tudo. Isto para explicar que os pensamentos que eu tinha, a voz que me vinha à mente e que me guiava, eu nunca a questionei. Nunca questionei, até porque não tinha tempo nem capacidade racional de questionar. Estava a viver um instinto. Então, deixei que Deus fluísse, no fundo. Eu tinha uma voz durante toda a minha fuga e depois batalha para chegar à superfície, tinha uma voz a guiar-me a cada passo, a guiar-me e
isso foi em parte o que me salvou. Mas existe um momento, e este é aquele primeiro momento que eu vos quero contar, em que eu estou debaixo d'água, e estou debaixo d'água por muito tempo, ao ponto que começo a sentir dores por todo o meu corpo, principalmente no peito, porque estou a ficar sem ar, ou estou já sem ar, e é uma dor terrível que cada vez fica maior, cada vez fica mais intensificada. E quando eu penso que não pode ser pior que isto, o momento seguinte prova-me que pode sim ser pior. E eu cheguei, enfim, a um ponto em que eu acho que, mesmo inconscientemente, no subconsciente, eu sabia que estava a morrer, embora o meu lado racional não tivesse lá chegado ainda. E há uma memória que me veio à mente numa conversa entre mim e a minha mãe, em que ela me contava histórias de outras pessoas que tinham estado entre a vida e a morte e que lhes tinha aparecido um anjo que lhes ofereceu a escolha entre a vida e a morte. E eu, com esta memória, depois direcionei-me àquela voz, pela primeira vez de forma mais consciente, direcionei-me àquela voz que eu sentia ali, sentia uma presença ali à minha frente, à espera de uma resposta, só a observar o que é que eu ia fazer. E eu sentia de uma forma, enfim, presença. Então, pela primeira vez, direcionei-me a essa presença, a essa voz na minha cabeça, e disse, bem, não está na altura de eu também ter essa escolha. Imediatamente eu começo a sentir aquilo que eu sei que é a morte. Toda aquela dor no meu corpo começa a desaparecer até ao ponto em que eu já não tenho dores nenhumas e é substituída por um sentimento de paz. Uma paz inacreditável, transcendente, não há comparação. Eu nunca voltei a sentir uma paz como aquela. É completamente fora deste mundo. Então, a escolha aí era que eu não precisava de continuar a lutar, não precisava continuar a sentir dor, eu podia simplesmente parar e ir para casa. E o sentimento era esse, que eu ia para casa, ia poder descansar. Quando alguém morre, nós dizemos que a sua alma descansa em paz. E foi isso que eu senti, descansar em paz. Paz. Ou podes viver, ou podes escolher viver, foi o que a voz disse. Não me ofereceu nenhum sentimentos, ou memórias, ou imagens ou visões do que seria a vida. E eu deparei-me com esta escolha entre morte e viver e percebi-me, bem, eu parece que já sei tudo acerca da morte, pelo menos sei como é que seria para mim, e seria bom, mas não sei nada sobre a vida, e fiquei com curiosidade. Diz que a curiosidade me matou o gato, e tenho o meu gato por aí, mas a verdade é que foi essa curiosidade que me fez escolher a vida. Eu percebi-me que eu não sei nada, não sei o que é a vida. Eu tinha 13 anos, a minha vida era escola e casa, e eu era muito boa aluna, sempre fui, escola, casa. E sentia que não tinha ainda experienciado a vida. Eu queria conhecer o amor verdadeiro, foi assim que eu meti aqui, conhecer o amor verdadeiro. Eu sabia que os meus pais me amavam, mas também sentia que havia mais, que eu não tinha conhecido. E queria, quando morresse, porque agora sei que a morte é certa, e pelo menos no meu caso ia ser bom, e por ser certa, pode esperar, mas a vida não é assim tão certa. E eu sabia que era a minha única oportunidade de vir a conhecer esse amor verdadeiro que eu queria experienciar, né, como nesta vida humana. E também queria partir sabendo que tinha feito qualquer coisa boa no mundo. Não me importava se ninguém soubesse o que eu tinha feito, nem o meu nome, porque eu saberia. Eu queria partir sabendo que tinha causado um impacto positivo. Então, por querer causar um impacto positivo, por querer conhecer o amor verdadeiro, eu escolhi viver.
no momento, o exato instante em que eu escolho viver, eu chego à superfície. Depois de uma eternidade sem conseguir chegar, é nesse exato momento que eu chego à superfície. Quando eu chego à superfície, há algumas coisas que acontecem, mas eu vou saltar um bocadinho. Depois da parte que eu estive bastante tempo baixo de água, e quando cheguei à superfície, momentos depois eu desmaio por falta de oxigênio. Isto é bastante comum e foi muita sorte que eu desmaiei, não debaixo de água, mas à superfície. Eu desmaio e não sei quanto tempo foi, né? Para mim são instantes, mas sinto alguém a segurar-me pelos ombros e abana-me um bocadinho pelos ombros, né? E diz na minha mente, acorda. E eu acordo e eu sinto as mãos, sinto que a minha cabeça estava pendida para o meu lado direito, mas como se tivesse estado sobre o ombro de alguém. E esta voz, assim que me acorda, diz-me, chama por Deus, e desaparece. E quando digo desaparece, eu estou a falar desaparece no espírito, porque aos olhos ninguém estava lá, não estava lá ninguém, mas eu senti como se fosse uma pessoa real. E depois de me dizer para chamar por Deus, desaparece. E eu sinto a sua ausência, sinto o vácuo que deixou. E pela primeira vez na minha vida eu sinto-me sozinha, completamente sozinha, abandonada, não só porque não há ninguém à minha volta, mas porque mesmo no mundo do espírito, no espírito não está ali ninguém comigo. E isso disse-me que toda a minha vida, não só nesse dia do tsunami, mas toda a minha vida até aí, eu tive alguém comigo, tive uma presença comigo sempre, porque agora já não estava e eu senti a diferença, e é terrível. Agora que tenho alguma distância, posso voltar a esse momento e o sentimento de solidão. Eu não sei como é que há pessoas que vivem assim, mas pronto, isso já estou aqui a divergir para outro assunto. Uma solidão pura. E eu senti resistência em chamar por Deus, porque chamar por Deus já não era só na minha cabeça, mas dito em voz alta, porque as palavras têm poder. Aquilo que nós dizemos, às vezes temos um pensamento, estamos ali a ruminar, mas depois quando falamos em voz alta, de repente temos claridade, de repente as coisas fazem sentido, ou pensando, mas que estupidez, porque eu estava a pensar nisto? Não faz sentido nenhum. Quando eu digo, não faz sentido nenhum. Então, isto para mostrar que as palavras têm um poder. E o chamar por Deus era para ser em voz alta. E eu resisti a isto, né? E eu olhei em volta para ter a certeza que não estava mesmo ninguém à minha volta que me pudesse ouvir. Tal era a timidez, a vergonha, né? O que é que as pessoas vão pensar, chamar por Deus, assim. E hoje é isso que me parece ridículo, mas porque tanta resistência em chamar por Deus? Isso para mim é que é ridículo. Estava ali eu sozinha, no meio do nada, na água, né? É claro que... Enfim... eventualmente eu própria disse-me, bem, não tenho nada a perder, estou completamente sozinha, não tenho como sair daqui, ok, vou chamar por Deus. E chamei em voz alta, chamei por Deus, pedi a Deus que me salvasse. E antes que eu conseguisse dizer mais qualquer coisa, eu sentia emoção na minha voz, eu realmente queria que Deus me salvasse. E lágrimas começaram-se a formar nos meus olhos, mas antes que pudessem cair, antes que eu pudesse conseguir formular o que mais dizer, eu olhei para a minha esquerda e vi um cabo entre duas árvores que no plano espiritual estava a ser iluminado, salientado, né? Parecia que tinha assim uma luz à volta. Eu sempre fui uma menina bastante sensível ao mundo espiritual, então pronto, foi isso que eu vi a ser salientado. E estava à distância perfeita, à altura perfeita, porque eu
o agarrasse e ficasse ali protegida entre aquelas duas árvores. Mas, mais do que isso, no momento em que eu deparei-me, vi este cabo, a palavra salvação ficou na minha cabeça. Claro que na altura eu pensei, ok, salvação física, mas agora, passados quase 20 anos, posso dizer que salvação tinha uma conotação muito mais profunda do que simplesmente o físico. Esse foi o dia da minha salvação, foi o dia em que fui salva, corpo, mente e espírito. E foi também aquilo que eu considero o meu batismo, mesmo antes de ser cristã e de entender estes conceitos cristãos, estas palavras. Eu dizia que eu tinha renascido naquele dia. Eu dizia, mesmo nos meus rascunhos originais do livro, que a menina que emergiu das águas não era mais a mesma, era uma outra pessoa, como eu estava a viver uma segunda vida dentro da mesma. Eu senti mesmo que foi um renascimento, que foi a segunda vez que eu brotava das águas. Enfim, o entendimento estava lá. Eu não sabia, desconhecia completamente que isto é um batismo. Isto é o que Jesus fala quando diz que nós temos que renascer. E há tempos, uns meses atrás talvez, eu estava a ouvir uma música na rádio, uma música cristã, e a letra dizia quem sou eu, mas quem sou eu, que tu me salvaste, né? Deus, né? E eu pensei, pois realmente quem sou eu, o que é que tu, Deus, o que é que tu viste em mim que me salvaste? E Deus respondeu quase de imediato, eu vi uma menina que queria conhecer o amor verdadeiro. Foi o meu desejo, eu queria viver para conhecer o amor verdadeiro. E mal sabia eu o que eu estava a pedir, né? Porque como é que nós vamos pedir algo que não sabemos, né? Eu tinha uma sensação que havia mais, mas eu não sabia o que isso era. E Deus salvou e respondeu e mostrou-me o que é o amor verdadeiro. Mostrou-me. E eu senti isso depois, quando já estava na montanha de Kaulak, quando já estava a salvo. Deus mostrou-me o amor verdadeiro. Nas montanhas de Kaulak eu pude presenciar a reunião entre um pai e uma filha, mesmo à minha frente. E a emoção que aquilo brotou em mim, ver o pai completamente em lágrimas, o alívio, o amor, nem ter a sua menina são e salva. Ela também parecia que não tinha nenhum arranhão, são e salva nos seus braços novamente. É uma emoção indescritível. E nesse momento eu pensei para mim própria, toda aquela dor que eu senti, todo o sofrimento, a incertidão, a minha escolha em viver, valeu a pena só para este momento, só para eu poder estar aqui e ter o privilégio de observar este momento entre este pai e esta filha. Notei que em mim não havia nenhum sentimento de inveja, não houve nenhum pensamento de e o meu pai, e eu, onde é que está o meu pai? Não houve nada disso. Tudo o que importava era aquele pai e aquela filha. Nada mais, ninguém mais. E eu teria feito tudo, dado na minha vida por aquele pai e aquela filha. Ainda mais do que isso, eu teria tomado sobre mim própria toda a dor e sofrimento do mundo inteiro. Não só teria passado por tudo novamente, todas as dores que eu passei nesse dia. E sofrimento mesmo emocional. Nunca teria passado por tudo isso outra vez, mas mais do que isso, teria tomado todo o sofrimento e dor e do mundo inteiro, de todas as pessoas do mundo inteiro, sobre mim própria, se fosse isso o necessário para que aquele pai e aquela filha permanecessem juntos imediatamente.
imediatamente, assim que eu pensei isto, eu apercebi-me, alguém já fez isso. Alguém já fez isso. Jesus fez isso. A morte dele na cruz é a maior prova de amor verdadeiro, amor altruísta que existe. Ele morreu não só para um pai, uma filha, mas para todos nós. E o que ele fez na cruz foi precisamente tomar todo o sofrimento, todas as dores, tudo aquilo que nós fazemos de errado sobre si próprio. Porque todos nós conseguimos ouvimos, Jesus morreu pelos nossos pecados, não é? Mas isso é uma linguagem que eu não conseguia compreender. Mas dizer que Jesus absorveu sobre si próprio todo o sofrimento e dor, especialmente naquele momento, compreendê-lo intrinsecamente, senti-lo dentro de mim, eu compreendi. Eu compreendi. Este foi um momento que mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Aquele amor verdadeiro que eu queria experienciar deixou de ser algo fora de mim para viver dentro de mim. E Deus disse-me, eu estava apenas a sentir uma amostra do que foi, ou do que é o amor de Jesus, o amor verdadeiro, porque sentir tudo, senti-lo na totalidade seria demasiado para mim. Por isso é que Ele mostrou só um pai, uma filha, né? Isto foi uma amostra. E foi explicar o que é que Jesus fez. Jesus fez que fosse possível nós voltarmos ao Pai. E a menina não tinha nenhum rinhão nela, mas o pai tinha as costas todas em sangue. Aí também está uma imagem de Jesus. Ele tomou sobre si tudo. Todas as dores. Todo o sofrimento sobre si próprio, para que nós pudéssemos voltar para os braços do nosso Pai. Que nos ama tanto. Deus ama-nos muito. Muito. Não existem palavras para descrever o amor. Não existem palavras para descrever o amor que levou a Jesus sacrificar-se por nós. E agora esse amor vive dentro de mim. Eu senti essa mudança. E isto é o que nós descrevemos como o batismo pelo Espírito Santo, em que o Espírito Santo habita dentro de nós. Vem mesmo dentro. Deixa de ser algo exterior, mas está dentro. E eu pensei que tinha Deus dentro de mim já. Eu pensei que sim. Mas não. Eu tinha uma aproximação, tinha a sensação que Deus mete no nosso coração, mete-nos isso, né? Para que mete esse desejo, essa sensação do que está certo, do que está errado, mas mete também a consciência de que há mais. Aquela consciência que eu tinha que estava mais. Eu tinha com perfeita noção que eu tinha uma vida perfeita, e a imagem que eu tinha era de estar a viver dentro de um cubo de vidro, no jardim mais bonito do mundo. Mas estava dentro de um cubo de vidro. Então eu conseguia ver, mas não conseguia tocar. Havia ali uma barreira invisível. E é nesse momento, a ver o pai e a filha, ao sentir, ao entender, compreender fisicamente aquilo que Jesus fez por nós, em que o Espírito Santo entrou dentro de mim, foi nesse momento essas paredes de vidro quebraram-se, estilhaçaram-se. E eu senti tudo. Isso mudou toda a minha vida. Tudo. Mudou tudo. Tudo. Agora, não quer dizer que a minha vida seja perfeita. Não quer dizer que eu nunca mais voltei a sofrer, nem a sentir dor. Não. Eu sofri, senti dor. Ainda hoje sinto. Mas tem algo dentro de mim que me traz de volta. Todas as vezes que eu caio, traz-me de volta. E está constantemente a guiar-me, como naquele vídeo do tsunami, constantemente a guiar os meus passos. Eu peço isso, eu peço que Deus guie os meus passos, eu peço que Deus guie as minhas palavras, as minhas ações, eu peço ajuda a Deus constantemente a ajudar-me a ser mais como Jesus e menos como eu. Nós temos o Espírito dentro de nós, sim, o Espírito Santo, mas também temos aquilo que em inglês, em termos cristãos,
somos cristãos, pelo menos em inglês, não sei como é que será em português, nós temos a nossa carne, a nossa pele e osso, né? Temos o nosso corpo, temos o nosso lado humano. E é esse lado humano, o facto do nosso lado humano poder falhar, a falhar muitas vezes, é esse lado humano que nos proporciona fazer uma escolha. É esse lado que nos proporciona ter uma escolha. Porque se não tivéssemos isso, se não tivesse a nossa carne, né? Éramos controlados pelo Espírito Santo e pronto, o que o Espírito Santo achava por bem, assim seria, não é? Não ia haver esta escolha e Deus quer que nós tenhamos livre-arbítrio, Ele quer que nós tenhamos escolha e que escolhamos. E Ele também quer aquilo que é o melhor para nós. Ele quer aquilo que é o melhor para nós, mas nós temos que o escolher também. Então, eu tenho o Espírito Santo a guiar-me, mas eu tenho que escolher seguir aquilo que o Espírito Santo me diz. Tenho que escolher, seguir, né, e confiar que também que aquilo que Deus está a dizer-me, que aquilo aquilo vai ser o melhor para mim. E leva algum tempo a confiar, mas também a haver esse alinhamento entre o corpo e o espírito, corpo, mente e espírito, né? E por vezes é mesmo fé, é mesmo confiar que Deus é um Deus bom, Ele quer o melhor para mim, portanto eu não sei para onde vou, mas vou para onde Ele me diz, né? Vou seguir os passos que Ele me diz, porque Ele nunca me falhou. Aliás, uma das razões porque eu decidi confiar naquela voz que me disse para chamar por Deus foi precisamente o facto de me ter guiado naquele dia. Todos os meus passos guiou-me sem nunca me falhar, nunca me falhou. Guiou-me e no fim salvou-me, mas eu tive que escolher. Vou confiar no que esta voz me diz. E salvou-me sem nenhum arranhão. Tal não foi a precisão dos seus passos, de sua orientação. Sem nenhum arranhão. E claro que notei que para a minha vida, que quanto mais alinhada estou com o Espírito Santo é o Espírito de Deus, né? O Espírito Santo é Deus, pronto, é outra forma de dizer Deus. Quanto mais alinhada com Deus eu estou, melhor as coisas correm para a minha vida. E mesmo nas dificuldades, mesmo com as dificuldades, com os desafios, até nisso Deus tem um propósito. E quando por vezes nós se calhar estamos a sofrer com alguma coisa que não foi propósito de Deus, é a consequência das minhas escolhas, até aí Deus vai até ao fundo do poço connosco para nos ajudar e nos trazer de volta a Ele, de volta acima. No próximo vídeo quero continuar aqui esta minha discussão e explicar-vos porque que eu conheci, tendo conhecido Jesus neste dia, porque é que eu hoje não sou católica, por exemplo. Porque eu não sou católica e sou o que sou. Até ao próximo.